Área de Saúde do Estado da Bahia. E hoje pauta tripla, né, para a secretária aqui em Feira de Santana. E eu queria falar sobre isso, pauta que começa lá no Hospital Geral Clériston Andrade, né, com novos leitos sendo entregues. Então vamos começar do começo, secretária. Primeiro, bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Satisfação sempre recebê-la aqui em nossos estúdios. Fala um pouco desses investimentos aqui em Feira de Santana, começando pelo Clériston Andrade, que é a primeira pauta do dia para a senhora aqui na cidade. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana. Dá um abraço a todos aqui, que sempre me recebem muito bem, e a Dilson em especial aqui, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente. Bom, a gente traz hoje bons investimentos para a Feira de Santana, então são mais de 10 milhões investidos aqui hoje. Aí, como você falou, começando pelo começo, a 48 leitos novos dedicados à neurocirurgia aqui em Feira de Santana. Então faz parte desse processo de requalificação que a gente vinha fazendo no Clériston. Entregamos 34 há um tempo atrás, em torno de quase 40 dias, e agora voltamos para entregar de forma complementar mais 48 leitos que vão requalificar, que vão dar mais conforto aos pacientes, mas sobretudo ampliar a possibilidade e a capacidade de assistência. Então, é mais uma ação importante para o Clériston Andrade, que tem feito tanto nas entregas, mais de 214 mil atendimentos realizados aí entre 2023 e 2024, com ampliação de 8% nas cirurgias realizadas. Importante que a gente fale isso também, e que atende também a nossa região aqui de Feira de Santana. Bom, secretária, eu queria que a senhora falasse como é que o Clériston está situado hoje em relação à oferta e demanda, porque é sempre um problema muito grande, né? A gente sabe, ele se tornou uma referência muito grande, primeiro pela excelência que tem, o Clériston Andrade, depois pela localização geográfica, né? Antes as pessoas saíam de qualquer cidade do interior para Salvador em busca de atendimento hospitalar. Agora, já há algum tempo, com o Clériston, 100 quilômetros mais perto, pelo menos, para boa parte do interior do estado. De modo que a gente vê o Clériston muito mais como um polo estadual, e a gente fica com a sensação de que por mais que aumente, a demanda não vai chegar a atender toda a demanda, porque a demanda é uma demanda estadual. Como é que está nesse sentido o pensamento do governo do estado para o Clériston, para que a gente tenha essa conta fechando, né, de oferta e demanda? Bom, Fernando, assim, falar de oferta e demanda em saúde é algo bem complexo, a gente poderia discutir aqui muito tempo, mas o que a gente tem é ponto de atenção para manter sob controle esse processo entre a oferta e a demanda. Quando você fala do Clériston é sim uma grande referência da região e do interior, você fala disso muito bem, mas o estado e a saúde é dividido em 28 regiões de saúde. Então, o Clériston, ela o polo, o nosso hospital de referência da macro-região centro-oeste, então onde a gente pega aqui uma quantidade grande de municípios, mais de 70 municípios envolvidos nessa região. Então, prioritariamente, os pacientes são atendidos aqui. Mas, você disse muito bem, o Clériston desenvolveu muito e terminou que ele virou realmente um centro de referência para o interior do estado. Em neurocirurgia, por exemplo, que a gente pode falar, hoje o Clériston, a gente conseguiu direcionar as demandas de lista única de neurocirurgias, estão todas sendo feitas no Clériston Andrade. Como é que a gente trabalha com isso? Com as contratualizações de serviços da rede complementar. Então, a gente contrata o Hospital de Santa Casa, o Dom Pedro, então a gente contratualizou leito de retaguarda com HTO, com Bambino. A gente vai ampliando na rede privada leitos. Mas só para você ter ideia, somente de 2023 e 2024 foram mais de 2.200 leitos novos, sendo que desses 700 e poucos na rede do estado direto, e mais em torno de 1.800 leitos contratualizados em rede privada ou filantrópica e tudo isso. Então, o estado fica sempre atento a partir da demanda e especialidade, porque ainda tem isso, viu, Fernando? Nem sempre é a especialidade que está em maior alta na demanda e na oferta naquele período. Por exemplo, passamos agora a sazonalidade das síndromes respiratórias. Estamos no final dela, assim, eu espero, mas aí muitas pessoas com influenza, com H1N1, com o próprio Covid, e a gente tem que ter unidades dedicadas para respiratório. E aí a gente fica nesse exercício entre a oferta e a demanda para poder garantir de que todos sejam
atendidos da melhor forma na sua região, porque esse também é um critério, a regionalização e a interiorização do serviço é sem dúvida uma grande estratégia do governo do estado e que deu certo. E o Clériston é uma prova disso. E aí você fala, o que estamos fazendo? Tem uma licitação de 47 milhões que vão sair nos próximos dias e a gente deve estar lançando aí no Diário Oficial. O governador Jerônimo deve vir para a ordem de serviço para a gente poder ampliar. Vão ser mais 12 leitos de UTI no Clériston Andrade, 18 leitos de UTI requalificados. Lembra aquela parte dos ambulatórios ou da clínica de internação lá do final do Clériston, que é antiga, que não tem climatização? Toda essa parte vai ser requalificada. Então, é fazer mais e dar conforto, trabalho também do cuidado humanizado dos pacientes, do conforto durante a internação. Então, esse é o nosso trabalho que a gente tem feito aí. Bom, a senhora falou das síndromes respiratórias e isso já me lembra logo aquele prédio que a gente chama de Clériston 2, né? Que foi inaugurado e logo quando da inauguração, eu lembro que eu estive lá nesse período, tive conhecendo, inclusive a convite do próprio deputado Zé Neto, conhecemos toda a estrutura lá, realmente muito moderna, mas assim que foi inaugurado veio a Covid e aquilo foi um instrumento importante, né, de tratamento para pessoas com Covid, porque era mais fácil até isolar do restante do hospital. Como é que está o funcionamento daquele prédio hoje, como ele se interliga com o prédio antigo do Clériston? Bom, ele foi muito estratégico no período do Covid, ele tem 40 leitos de UTI, então é uma estrutura muito grande, tem a parte de CHDI também, tanto a parte de endoscopia, que é o de gastro, que também é uma referência, né, da parte de digestivo, e a gente hoje colocou ele dentro da rede, então ele hoje atende ao fluxo do hospital, então ele agora passa a ser integrado, é um Clériston só pra gente fala Clériston 2, Clériston 1, ali é o Clériston, então ele é a extensão do Clériston, muito dedicado às cirurgias, porque quando a gente precisa do leito de UTI, não só os pacientes que não se submeteram à cirurgia, a gente precisa para rodar o hospital. O hospital precisa ter um anteparo, então determinadas cirurgias de complexidade eu tenho que ter um leito para assegurar se o paciente precisar. Então ele trabalha hoje, foi integrado, completamente integrado na parte do funcionamento. E tem a parte de imagem também, que é ressonância, tomografia, que é toda essa parte que foi no prédio novo e ela hoje faz parte daquele grande complexo que é o Clériston Andrade hoje pra gente. Bom, secretária, eu falei pauta tripla, deixa eu entrar na segunda pauta aqui, que tem também relação com o próprio Clériston, porque a senhora falava da terceirização em alguns momentos também, e hoje a senhora deve anunciar também um contrato com a Rafar Rede Hospitalar. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse contrato, como é que ele vai funcionar. Bom, a gente a ampliação do processo de cirurgia eletiva, bom que fale, o governo do estado da Bahia, o ano passado, foi referência no ranking nacional, a Bahia foi o estado que mais realizou cirurgia eletiva, foram 193 mil cirurgias realizadas e aqui em Feira de Santana, 26 mil cirurgias, na região de Feira de Santana. O que nós estamos fazendo é ampliando esse contrato, são 6 milhões em contrato com o hospital da rede Rafar, com ampliação, é o que eu te falei um pouco, que é o que a gente faz. Bom, a cirurgia eletiva, a risca, ela deveria ser realizada pelo município. Bom, mas o estado tem um programa estruturado, o governo federal fez um programa de redução de filas e isso é pactuado entre o estado e os municípios decidem onde querem colocar o recurso e a gente contratualiza serviço. Então, dentro dessa pactuação, a gente está ampliando o serviço de cirurgia eletiva, então lá a gente faz esterectomia, vesícula, hérnia, então uma série de serviços que podem ser ofertados. A expectativa é que serão 12 mil atendimentos, em torno de 4 mil cirurgias realizadas pela rede Rafar aqui em Feira de Santana. A gente fica feliz e a gente vem buscando, viu, Fernando? Esse é o nosso exercício diário, aonde a gente pode ampliar a rede e o governador Jerônimo não tem medido esforços para isso, não falta recurso, tem uma parte que é federal, mas boa parte do recurso, nesse caso de cirurgia eletiva, é colocado do recurso do governo do estado pelo compromisso, porque se a gente não opera os pacientes de eletiva, o que vai acontecer? Ele vai agravar e vai para a rede de urgência e emergência, vai para a regulação. Então, o que a gente faz hoje é um trabalho de prevenção, sobretudo, ajudando os municípios no trabalho de fazer aumentar e ampliar as cirurgias eletivas para que a gente não tenha intercorrência, sem falar da qualidade de vida do paciente que vai prontamente ser operado e poder restabelecer a sua plena saúde. Bom, secretária, a senhora sabe que sempre que a senhora vem aqui tem uma pergunta que é obrigatória, né? Que é a questão da regulação, porque é algo que, quando a gente fala de saúde pública, não é só na Bahia, em todo o Brasil, a gente tem um ponto muito sensível, que é o ponto da regulação. O quanto que a Bahia já avançou nesse sentido e como é que a senhora olha para frente
em relação à regulação? Quais são os próximos passos para a gente reduzir esse tempo de espera? Bom, Fernando, a regulação é um desafio diário, né? E bom que fale, as pessoas me perguntam, secretária, vai acabar com a regulação? Não, a regulação é parte do Sistema Único de Saúde. Todos os estados e todos os locais têm o sistema de regulação e ele é importantíssimo para que a gente possa utilizar. O que a gente tem de desafio é trabalhar na eficiência e a lei entre a oferta e a demanda, que é o que você colocou muito bem. Por isso a gente contratualiza leito, amplia. Só para você ter ideia, foram regulados esse ano 143 mil pacientes em todo o estado. Em grandes números, só para você entender por que eu digo que ele é um desafio diário, o ano passado, comparado com o ano passado, nós tivemos mais 13% de aumento na demanda da regulação esse ano. Bom, pode ter sido a dengue, que é um ponto importante que a gente mapeou, também as síndromes respiratórias, um ponto que interfere, mas em compensação, o Estado regulou 18% a mais. Então, veja, por isso que eu digo que é um desafio diário. Nós ampliamos mais de 2.200 leitos entre 2023 e 2024. Botamos o hospital, que era o antigo Hospital Espanhol 2 de Julho, só ali são 270 leitos. Colocamos o Hospital Ortopédico, 212 leitos abertos. O Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, que nós entregamos mais de 200 leitos. Então, o Estado vem ampliando, mas a demanda também amplia. Aí, quando a gente fala, e eu falo com muito cuidado, porque não estou aqui transferindo responsabilidade para município nenhum, e aqui eu estou falando dos 417, mas se eu não fizer o trabalho de prevenção, e aí a feira de saúde surge nesse contexto, de garantir o acesso a preventivo, de garantir o acesso às mulheres de fazer seu preventivo, garantir o acompanhamento de pré-natal das mulheres, se eu não garantir o acesso a um ultrassom, a um exame laboratorial, eu não poderei controlar nenhuma diabetes, nenhuma hipertensão, se eu não tenho acesso aos médicos. Então, esse trabalho da prevenção precisa acontecer, porque senão a sensação é que você está abrindo o leito e as pessoas estão adoecendo mais. Estão adoecendo ou pelo estilo de vida ou por falta de acesso aos serviços básicos de saúde, que é a principal porta de entrada. Então, a complexidade da regulação, ela parte disso, mas a gente tem um resultado muito positivo, eu acompanho os indicadores diariamente. O tempo de espera na regulação diminuiu muito, volto a dizer, 50% dos pacientes são regulados em até 24 horas. E mais de 80% de 72 horas. Ah, Roberta, mas tem gente que tem 20, 15 dias que já ficou na regulação esperando. Sim, tem situações muito críticas entre a lei e a oferta. Então, uma oncohematologia, por exemplo, que nós abrimos leito para poder ampliar, o paciente passa em torno de quase 4 meses ou 3 a 4 meses internado. Então, o giro-leito é muito pequeno. Então, eu tenho que buscar mais unidades. Bom, aí você vai para as especialidades no interior. É difícil você ter um oncohemato no interior do estado, por exemplo. Então, eu estou falando dessas especificidades porque analisar sem olhar essas minúcias fica dentro de um contexto como se a coisa fosse muito simples e na verdade tem uma complexidade muito grande. Mas o governador tem feito um trabalho diário comigo, ao meu lado e com a equipe para a gente poder melhorar cada vez mais a regulação e os números e os resultados já falam sobre isso e disso eu não tenho problema de falar, os números são públicos e a gente consegue falar com transparência sobre isso. Bom, secretária, e a terceira pauta do dia da senhora aqui é um convênio que deve ser assinado também com a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, Hospital Dom Pedro de Alcântara. Convênios que acabam sendo importantes para os dois lados, né? Porque a gente sabe que a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Isso. E que depende, inclusive, também desses convênios, né? Ela pode receber parte da demanda da saúde e, ao mesmo tempo, que esses convênios mantenham a entidade de pé. Né? A gente sabe que é sempre o cobertor curto lá também. Isso. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse convênio, o que é que ele deve contemplar. Bom, é importantíssimo falar que a Santa Casa e o Dom Pedro hoje nós temos em torno de 57 milhões contratado pelo governo do estado, que vai desde cardio, desde a parte de cirurgia cardíaca, a parte também de oncologia, porque lembra a cirurgia de cabeça e pescoço que foi retirado, que era pelo município, o estado contratualizou, em que pese o recurso de oncologia esteja no município, mas o estado foi lá para assegurar a população. Radioterapia, nós ampliamos também o serviço aqui pelo governo do estado, ortopedia, leito de retaguarda e UTI. Então hoje o Hospital Dom Pedro é uma referência na rede complementar do estado aqui e da região de Feira de Santana, importante que se diga.
O que é esse convênio? Esse convênio, diferentemente dessas outras contratualizações que nós fazemos para garantir serviço, ele é para construção e reforma e ampliação dos ambulatórios. São 8 ambulatórios, a partir de uma emenda do deputado Zé Neto, que é um parceiro, tem colocado recurso, também colocou lá para a gente ampliar a parte de digestivo, da parte de cirurgia digestiva, também na Santa Casa, uma emenda de quase 5 milhões, e no trabalho de oncologia. Então, 8 consultórios ampliados, a parte ambulatorial para atender oncologia, urologia, vascular, todo esse serviço vai ser feito. 150 atendimentos dia é a média que a gente vai conseguir atender lá dentro dessa ampliação por meio desse convênio, em torno de 1 milhão o valor do convênio. Então a gente fica muito feliz com essa parceria. Eu queria agradecer aqui especialmente ao doutor Rodrigo, que conduz e lidera. E você fala da filantropia, mas é importante também registrar de que quando a gente tem uma gestão séria, fica mais fácil a gente fazer esse processo de parceria. Então, tem um compromisso da entrega, da prestação de conta, do resultado, da transparência do serviço que está sendo prestado e a qualidade, sobretudo. Então, eu fico aqui muito feliz, agradeço a toda a equipe do Hospital Dom Pedro, assim que a gente chama carinhosamente quem é de Feira, né, do Hospital Dom Pedro, o serviço que tem sido prestado e tem ajudado bastante, inclusive, a regulação das UPAs daqui de Feira, tem puxado muito paciente de forma célere. Secretária, eu preciso entregar o horário do programa já estourou, mas agradecer a disponibilidade da senhora de vir bater esse papo conosco aqui mais uma vez, dizer que nossos microfones estão à disposição, e o deputado Zé Neto lembra que também tem o PAC Tem o PAC Saúde, com a presença de Lula que segunda-feira de manhã, não esqueçam, Lula vai estar em Feira, 10h30, a gente lá no antigo Derba, e ali perto do Feira 6, ele vai dar ordem de serviço aí não vai dar ordem de serviço para licitação, para o trecho que está faltando ali de Feira Serrinha. Sim. Vai inaugurar uma parte do Feira Santa Bárbara, da duplicação, vai inaugurar também uma parte do contorno que já está pronta, aquela parte que liga Cidade Nova até a Pousada da Feira, e vai também anunciar a licitação da obra dessa última etapa, que já está com o projeto executivo pronto, que liga Cidade Nova até BR-324, que essa é a parte mais densa e que mais congestiona mesmo, e essa parte, inclusive, ela atrasou um pouco, não diria atrasou, ela melhorou o que ia entregar, porque o projeto executivo ficou pronto a semana retrasada, mas é bom lembrar que tivemos aqui 2 audiências públicas realizadas com a presença da comunidade, uma em Salvador, aqui na Bahia, não é? Um em Salvador e outro em Feira, no CDL, onde empresários, pessoas do povo, movimentos sociais puderam participar e dar opinião nesse projeto executivo, que não vai ser só uma duplicação, é uma avenida de contorno com um padrão extraordinário, com integração, com pista de Cooper, de ciclismo, com praças, com equipamentos, e também nesse momento ele vai fazer a entrega vai também anunciar contratações do Minha Casa Minha Vida, Feira de Santana novamente, na Bahia, a cidade que mais tem Minha Casa Minha Vida, no Brasil também, é uma das que mais tem recebido, novamente agora vai receber aí, e também terá, aproveitar para sua audiência e seu horário, a doutora Roberta vai estar junto com o presidente anunciando o PAC Saúde, que ela vai dar. Exatamente. Primeiras policlínicas lançadas pelo PAC, é um novo formato de policlínica, importante que fale, com fisioterapia, serviços novos, ampliação também de consultório e de toda a parte de conforto. Então, um projeto robusto do PAC, mais uma ação do governo federal, e a Bahia sai na frente, vai ser a primeira licitação lançada, as policlínicas Camaçari, Tapetinga e Remanso. Então, a gente está muito feliz, mas queria aproveitar, convidar para a Feira de Saúde, que está acontecendo ali, sim, naquele espaço atrás ali onde fica o circo, o parque, perto do Shopping Boulevard. Vai lá, todos os serviços, consulta, laboratório, exames de ultrassom. Ressonância não faz lá, só mamografia, mas a gente encaminha e todo o serviço. E saúde bucal. Então, esse é o meu pedido. Mais de 6 mil atendimentos ontem, hoje a expectativa é grande. Então, um abraço a todos. Agradecer o espaço, Fernanda, aqui, a Dilson e sempre a vocês que abrem a porta pra gente. Um abraço, bom programa. O próximo que conversa aí. Maravilha. Um abraço então à secretária Roberta Santana, secretária